7 horas 40 minutos, confirmando 7h40, dando sequência aqui ao nosso panorama 95, destacar para você o seguinte, que Caicó vai sediar o Encontro Norte Rio-Grandense de Astronomia, né? Vai acontecer amanhã, quinta-feira, dia 28, no Complexo Turístico Ilha de Santana. É um evento que é promovido aí pela Associação Norte Rio-Grandense de Astronomia. E a gente tem a alegria de receber aqui nos estúdios os professores Alcindo Souza e o Joelson Bezerra. Professor Alcindo, que é do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus aqui de Caicó. Professor, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia Marcos, bom dia a todos os seus ouvintes. Primeiramente quero agradecer o espaço que você nos concedeu, né, visto o alcance que você tem nesse horário principalmente, né, com as pessoas chegando ao trabalho e muitos aí em casa ainda em suas atividades diárias, né. Bom, nós temos aí o primeiro encontro norte-rio-grandense de astronomia, que vai ser sediado em Caicó, né? E aí com o apoio do IFRN, da UFRN, da Associação Norte-Rio-Grandense de Astronomia, da 10ª DIREC, da Secretaria Municipal de Educação, né? E nós estaremos com várias atividades na quinta-feira na Ilha de Santana e na sexta-feira no IFRN aqui mesmo em Caicó. Agora, qual a importância para Caicó de receber um evento como esse? Bom, esse evento tem alguns objetivos. Um deles é a divulgação, né, da ciência, né, principalmente no que envolve a astronomia, e também a ação educativa, né? Nós vamos ter várias oficinas lá e é a primeira vez que o município recebe esse tipo de evento. E tem alguns objetivos além dessa que o evento por si só traz, que é também a divulgação do eclipse, que nós teremos algumas atividades na Ilha de Santana no dia, né, com o IFRN, também com a DIREC. Inclusive Caicó, foi escolhido como o melhor município para se ver o eclipse, né? Exatamente. Então, Caicó está numa posição geográfica privilegiada para esse eclipse anular, né? Assim, pessoalmente, é o eclipse mais bonito visualmente, esteticamente, né? Porque a Lua se interpõe e você fica com o anel em torno dela, então é um eclipse realmente visualmente muito bonito. A gente até oportunamente também pede sua ajuda para a divulgação de algumas questões de segurança quanto ao eclipse, né? Pronto. Já vamos falar mais um pouco sobre essa questão do eclipse. Professor Joelson Bezerra, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Geraldinho, bom dia aos ouvintes da 95. Mais uma vez, satisfação estar aqui presente no Panorama. Queria agradecer pelo espaço cedido e para falar sobre um tema bastante importante, um encontro bastante importante que a gente, desde o ano passado, a gente vem trabalhando, né? Aí eu vou fazer só uma pequena correção no início, porque você colocou o encontro como realização da ANRA, na verdade é realização do IFRN, certo, do Instituto. Conta com parceria com a ANA, então. Isso, e as parcerias, ele citou algumas, né? E além delas tem a UFRN, o Campus Série, né? E tem o pessoal da UFRPE, que é a Universidade Rural do Pernambuco, Federal do Pernambuco, com a equipe observando o céu austral. E a gente, como o Alcindo falou, né? A gente terá 2 dias aí de programação para a cidade, onde a gente pode citar alguns exemplos aqui, que por exemplo no primeiro dia é uma mesa redonda, que a ANRA, né, as pessoas lá de Natal, estarão falando sobre o eclipse anular de forma mais detalhada, que horário vai acontecer, quais são as recomendações, por que Caicó é considerada um ponto privilegiado para a observação, né? Então toda essa discussão vai ser feita lá no primeiro dia na Ilha de Santana, né? E no segundo dia a programação ela se estende lá no Instituto. Agora, qual é o público-alvo que vocês querem atingir com esse evento? O público-alvo que a gente podemos dizer que ele é aberto, né? Tanto é que a escolha, na verdade, quando começou a discussão do encontro, começou-se a pensar nos locais para o evento. Então, os primeiros locais que apareceram foram logo as universidades. Só que às vezes a gente tem um problema de discutir questões técnicas e achar que são técnicas demais para que pessoas que leigas não consigam ter acesso. Só que a gente está falando de um eclipse que naturalmente as pessoas vão presenciar.
pessoas leigas, as pessoas que entendem ou não. Então a gente precisa pensar também nessa extensão, nessa ideia de você ir ao parque, às praças e tentar mostrar para as pessoas como é maravilhoso a natureza, e também a questão dos cuidados necessários para você observar um eclipse, né? A gente pode citar vários exemplos de regiões do mundo que já ocorreu eclipse, e por ocasião desses eclipses, muitas pessoas às vezes desenvolvem doenças nos olhos, né? À medida que o tempo vai passando, vai ficando pior. Então isso é uma questão também de saúde, né? A gente está aqui exatamente para fazer essa discussão e tentar prevenir esse tipo de coisa. Tá? Professor, o Alcindo Souza, você acredita que um evento como esse, por exemplo, ele pode despertar o interesse das pessoas mais ainda pelo tema da astronomia? Sim, certamente. A ideia desses eventos que envolvem a ANRA, com o apoio do Instituto e de outras instituições, eles têm esse objetivo também, né? Você está divulgando a ciência, você está se aproximando as pessoas da ciência, e como o Joss falou, né? Muitas vezes a gente acaba levando esses eventos para dentro das instituições, né? Principalmente as de nível superior, acontece muito, e aí você acaba diminuindo esse contato da sociedade com a instituição, né? Então, a escolha da ilha é um pouco isso, que você possa ter um evento mais amplo, né, com mais pessoas participando, não só estudantes, professores e as pessoas que gostam de astronomia, que Caicó com certeza a gente tem muitas pessoas que são amadoras dentro da astronomia e que poderão participar e poderão compartilhar, né, e poderão estar lá vivendo experiências, compartilhando experiências. E nós vamos ter também a parte que envolve a educação dentro das oficinas formadoras. Então, nós vamos ter algumas oficinas específicas, como, por exemplo, Sistema Solar em Escala, Astronomia para o Ensino Básico. Vamos ter também a questão que envolve astrofotografias. Então, nós vamos ter algumas oficinas destinadas ao público em geral também, né? Então, as pessoas podem ir lá participar. Convidamos as pessoas para que conheçam. E nós vamos ter também a observação noturna, né? Então nós vamos ter os telescópios lá abertos ao público, né? E que eles vão poder observar. Nós vamos estar com a lua quase cheia, né? Isso para muita gente, poxa, que legal, a lua vai estar cheia. Para quem gosta de astronomia, que pena, a lua vai estar cheia, né? Porque ela tem muita luminosidade e ela dificulta a observação dos outros astros. Mas a gente vai ter aí 3 focos, que são a lua, né? A gente pode fazer uma observação dela. Saturno e Júpiter, que são os 2 planetas que estão visíveis nesse horário aí, que a gente vai estar em exposição lá na ilha. Agora, para quem é totalmente leigo no assunto, né, quais são as informações que os espaços nos dão, que a astronomia nos dá e que são importantes para o nosso dia a dia, por exemplo? Bom, aí vem primeiro uma opinião do Alcindo e também como professor, né? Muitas vezes a gente está muito ligado ao conhecimento utilitário, né? A gente acha que o conhecimento ele tem que realmente ter uma aplicação, ter uma utilidade, e muitas vezes nós perdemos essa capacidade de contemplação da natureza, né? Então, quando eu olho às vezes à noite o céu com alguns alunos, né, que eu também dou aula de astronomia e astrofísica, o que é aquilo? O que é aquilo? Para que serve? Contemple, né? Contemple, veja como é bonito. Assim, a pessoa que tem a oportunidade de estar num lugar com pouca luminosidade, quando ela olha para o céu e vê aquilo tudo iluminado, principalmente crianças que nunca tiveram oportunidade, ela fica fascinada. Ela olha, ela contempla, ela desfruta do que ela está observando. Então, acho que a primeira questão é essa. E as questões que envolvem são principalmente as questões que a astronomia e a astrofísica trazem com relação às questões que nós tentamos responder há muito tempo. De onde vimos, como nos formamos, o nosso planeta como foi formado, as estrelas, os sistemas, né? Então, essas informações são colhidas principalmente nas observações, né? Diretamente dessa relação com os astros, como a astronomia traz, mas também diretamente com as informações que a astrofísica traz, né? Em termos de captação de radiação, luminosidade e tantas outras informações que a gente vê quando você fala no James Webb, como telescópio que está aí, né? Muito noticiado, a gente está muito acostumado com o que nós vemos, né? Mas se você tem outras informações muito mais amplas que nós não vemos e que são captadas e que elas aí estão dando origem, inclusive, a novos desafios, né? Dentro da física aplicada, por exemplo. E por que é que Caicó se tornou o melhor local do Brasil para poder se observar o eclipse de 14 de outubro?
Bom, os eclipses, eles não são... A gente acha às vezes que os eclipses ocorrem de 30 anos, 20... Não, os eclipses eles são relativamente frequentes. A questão é que eles ocorrem em um ponto, em termos de observação, muito restrito, né? Então, muitas vezes ocorrem nos oceanos e pontos que não há uma população que possa fazer observação, mas ele também ocorre às vezes, e nós que estamos aqui, vamos dizer assim que seja um pouco de sorte, né? Porque esse eclipse anular ele vai estar nessa região privilegiada que pega um pouco a faixa do Nordeste, né? E esses estados vão estar privilegiados nessas regiões. Então, os eclipses não são tão raros, né? Mas para nós observarmos outro desse só em 2045. Vai demorar um pouquinho então. Vai né? demorar um pouquinho, né? Então ele muda de local para local. Né? Nós tivemos um em 2018, foi parcial do Brasil, só foi possível ver da região sul. E esse vai ser total? Né? Esse é anular, ele não é total. Total é quando a Lua se interpõe completamente, né? E você não vê, entre aspas, o Sol. Né? Porque há um pouco de radiação que Tá se vê próximo do ainda. apogeu, né? Isso. E quando a Lua está um pouco mais afastada da gente e ela se interpõe entre o Sol e a Terra, aí você vai ter um anel em torno dela. Então, por isso eclipse anelar ou anular. Mas, por exemplo, de qualquer parte de Caicó, lá da Barra Nova, lá do João 23, lá do Itães, vai poder ser observado o eclipse? Vai ter um ponto estratégico aqui em Caicó que você vai poder observar melhor? Bom, E aí? aqui a gente tem um projeto de extensão, nós conversamos com a Secretaria de Turismo e vamos ter um espaço reservado na Ilha de Santana. Lá vai ser o melhor local para se Central. observar? Isso, e nós vamos estar também no Mirante da Capelinha, que é um pouco mais alto. Então, em qualquer lugar de Caicó você vai poder observar o eclipse. Tá Inclusive certo? de cidades vizinhas também, de certa forma, vai dar para ver sim. Existe uma faixa, né, que você pode fazer observação. Né? Natal, por exemplo, e João Pessoa não vão poder observar o eclipse, mas não vão ter privilegiados com a gente, porque eles vão estar um pouco fora da faixa central. Então, o anel que estaria em torno do Sol não se forma completamente. A Lua, ela bloqueia um pouco desse anel, então você não vê o anel completo. Né? Nós estamos bem na região central, você vai ver o anel completo, por isso é eclipse anular e por isso a região é muito divulgada até. Né? Sim. Caicó deve receber turistas de várias partes do estado? A gente, volta e meia a gente tem recebido, Alcindo recebeu alguns contatos, eu também tenho recebido, eu tenho colegas do Ceará, que são da área, já estão querendo vir, né, já estão quase confirmados, tem pessoas do Mato Grosso, pessoas de Brasília, que estão já, de certa forma, montando equipes para vir, né, porque assim, o eclipse, ele tem uma faixa central que corta o Brasil, principalmente a região norte e nordeste, né? Então essas regiões lá de baixo, você não vai ver quase nada, né? Você vê assim só a entrada um pouco da Lua, na interposição ao Sol, só que a gente vai ver aqui uma questão, vai ver mais a anularidade de forma mais perfeita. Então, querendo ou não, a gente se torna locais de potencial para o turismo, né? Inclusive outras cidades aí, por exemplo, a gente pode citar o exemplo da Paraíba, o pessoal lá do governo do estado trabalhou bastante essa questão do turismo e na ocasião do eclipse, né, vai acontecer um encontro nacional que eles tentam lá mobilizar, parece que em torno de 2.000 a 3.000 pessoas que vão chegar nessa cidade. Araruna, né? Tinha esquecido, mas você lembrou aí. Araruna será o lugar do encontro, que inclusive também tá quase na faixa central, assim como Caicó. Agora, mais ou menos que horário, mais ou menos será a melhor observação? Eu digo isso que eu quero me programar também para ver o eclipse, né? Pronto. Inclusive com equipamento de segurança. Claro, vou falar já. Né? O eclipse, ele tem um início, né? Quando a Lua começa a se interpor, por volta das 15h15, por volta de 3h15 da tarde, né? E aí começa a interposição. O ápice que a gente chama, que é quando a Lua está bem no centro, né? Nessa formação do anel, deve ocorrer em torno das 16h20, né? Então, esse horário a gente deve ter o Sol totalmente interposto pela Lua e o anel só no entorno. E a depois questão começa a diminuir e a gente não vai ver o final, porque a previsão de estar finalizada é em torno das 17h40. O Sol provavelmente já vai ter a previsão aqui de 17h35. Então vai ser um eclipse um pouco até rápido, então, né? Não vai ser tão
Né, por causa dessa questão da órbita, né? Então demora um pouquinho ainda, mas realmente é relativamente rápido. Como observar o eclipse de forma segura? Bom, e aí vem a questão realmente muito importante, né? As pessoas, em hipótese alguma, principalmente porque, embora a gente divulgue, né, converse, muitas pessoas vão estar desavisadas, vão estar na rua, olham, poxa, que legal, que bonito, o que é isso, né? Então, em hipótese alguma, pessoa pode olhar sem proteção, a olhos nus, né? Então, ela não deve olhar. Para ficar claro que não deve, o Sol, ele traz para a gente várias formas de energia, né? A principal que a gente percebe mais clara é a luminosa. E mesmo assim é muito intensa. Se você olhar para uma luz muito forte e fechar um pouquinho os olhos, você fica vendo a lâmpada na pálpebra, né? O que aconteceu? Essa luz entrou, marcou a retina por um tempinho, né? E você continua enxergando. Então, com a intensidade muito grande, marca, né? E você veria isso permanentemente. E além disso, o Sol também vem um tipo de energia que a gente não vê, que é o infravermelho e ultravioleta, né? Embora as pessoas falem, eu vou usar radiografia, dobra. Não deve usar radiografia. Eu vou usar o óculos de sol, meu óculos Ray-Ban. Não adianta. Barra um pouquinho o ultravioleta, mas não barra o infravermelho. E o que é mais complicado é que sua retina, quando chega um infravermelho em intensidade, vai queimar a retina. A gente estava até conversando um pouquinho. É só você lembrar daquela lupa que você brincava quando era criança, né? Que ela concentra a energia do Sol em um ponto, né? E aí você pode até entrar em combustão papel, essas coisas, né? Então, no olho da gente tem uma lente também, que é o cristalino, e a própria córnea. Elas vão concentrar a luz na retina, tá? E isso pode danificar a sua retina. E é indolor, né? A sua retina está lá aquecendo, sendo danificada, e você não sente dor. Então, você não pode olhar sem proteção. Nada de óculos Ray-Ban, nada de radiografias. Eu vou colocar meu celular. Também não vai estragar o sensor do seu celular. Você vai, né? Binóculo, telescópios, de forma alguma, porque eles vão concentrar a luz, né? E você vai ter o dano muito mais rápido. Então, não podem de jeito nenhum, tá certo? Sem proteção. E aí... E afinal, o que é que pode? O que é que a gente indica? Bom, o que é de mais fácil acesso e que tem um custo muito baixo são aqueles vidros que se usa nas máscaras de solda elétrica, né? Você tem aqueles vidros, né, que são... eles já evitam tanto essa luminosidade, também bloqueiam bem essa radiação, tá? O de número 14 é o mais indicado, né? Ele custa na faixa aí de R$3, Então, no caso, seria o óculos de proteção. Não precisa nem do óculos, basta o vidro, né? Só a lente. Basta o vidro. Então, a pergunta aqui do nosso ouvinte é isso, Geraldinho. Sobre isso, vamos ouvir rápido, então. Bom dia, Marco Jonathan. Óculos de solda, presta para olhar. O óculos de solda, no caso. De solda, sim. Bom, o óculos de solda, ele também tem variantes, né? Então ela tem que verificar qual é o filtro que está sendo utilizado nesse óculos, porque às vezes o óculos de solda, ele nem sempre tem proteção contra a luminosidade e a radiação, ele só é uma proteção com as faíscas que você, na verdade, quando está soldando, sai mesmo, e podem bater nos olhos, né? Então tem que verificar isso antes. Ela tem que ver se ela comprou o óculos na nota, ou se comprou em algum lugar, qual é o filtro desse óculos, deve ser número 14. Então, só para repetir, então, o equipamento que é importante, no caso é o filtro. É o filtro que normalmente é utilizado nessas máscaras de solda. Chegando em qualquer estabelecimento de construção civil, você encontra. A gente indica porque justamente é de mais fácil acesso, né, e tem um custo relativamente baixo. Né? Inclusive, naturalmente, o pessoal vai buscando essas informações. A gente já buscou, né, em algumas casas que vendem esses materiais aqui em Caicó, e de certa forma já está acabando, né? A gente pode até falar que no dia a gente vai disponibilizar uma quantidade aí de óculos lá na Ilha de Santana. A gente está conseguindo alguns recursos aí. O professor, ele recebeu um contato com o pessoal do Maranhão, né? Do Maranhão, a gente vai receber alguns da FUNCERN também, que é a Fundação, né, de Apoio à Ciência do Rio Grande do Norte, nos cedeu 200 vidros, né, para o dia. Nós vamos ter mais 100 óculos, né? E aí nós vamos ceder alguns desses para as pessoas que estão lá. É importante também que esse vidro... Ele não precisa ser exatamente de uso individual, porque você também não deve olhar por muito tempo mesmo com filtro. Então a gente indica que você olhe 30 segundos, 40 segundos, já passa para outra pessoa, e você descansa os olhos aí em torno de 2 a 3 minutos para olhar novamente. Que legal, então. Então, quem quiser observar o eclipse solar do dia 14 de outubro, com segurança,
o melhor local é a Ilha de Santana. Estaremos lá com orientações, inclusive, né? Vamos ter também algumas atividades. A pessoa vai poder também ver o sistema solar em escala que vai estar lá também, Lua, Terra em escala. Então vão ter algumas atividades lá no dia. E agora no ENRA, né, nós vamos estar também com essas orientações e com atividades para as pessoas que gostam de astronomia, né, e para as pessoas que têm curiosidade em conhecer um pouco mais também. Lembrar que o ENRA é o Encontro Norte-Rio-Grandense de Astronomia, que vai acontecer em Caicó, nesta quinta-feira, dia 28 e sexta-feira, dia 29, né? Joel, se algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, no mais gostaria de agradecer mais uma vez. Para o evento, no caso, não tem inscrição, é só chegar e outro precisa. Sim, tem. Na página do portal do IEF, o professor pode até falar melhor que está no portal. Pronto, assim, algumas atividades a gente tem que ter restrição de inscrição pelo espaço, né, como as oficinas, mas, por exemplo, as palestras, né, a gente acabou não falando, mas não vão ter também uma competição que é a Copa de Foguetes do Seridó, então alguns alunos vão estar fazendo lançamento de foguetes com garrafa PET. Que Caicó, inclusive, né, já se destaca bastante nessa questão do lançamento de foguetes, né, professor Joel? Já tem esse destaque algumas vezes, né, já foi até para nacional. Então, vai ter essa competição, né, e amanhã também no IFRN no campo nós vamos ter a final e a equipe da Universidade Federal Rural de Pernambuco vai estar fazendo o lançamento com combustível sólido. Então vai ter um foguete um pouquinho mais elaborado, né, para fazer esse lançamento, então ele tem um alcance bem maior, né? Então amanhã também na sexta-feira, perdão, no IFRN também teremos algumas palestras em mesa redonda e também oficinas na sexta-feira. A programação completa você pode acompanhar no site do IFRN Caicó. Às vezes a gente fala o site, a pessoa não anota, mas vai lá no Google, né? IFRN Caicó é o primeiro que aparece e nas notícias logo acima você vai ver a Copa de Foguetes e o Encontro Norte-Grandense de Astronomia. Clica lá, tem a programação completinha. Que legal. Inclusive para inscrição. Se a pessoa é estudante, é professor, quer fazer inscrição para alguma oficina, realmente precisa. Mas para as palestras e para o que está aberto, basta chegar, né? Ok, e que se vocês quiserem voltar aqui, estiver mais próximo do eclipse solar, pode ficar à vontade, até para reforçar essa questão da segurança, porque, como o senhor mesmo falou, existe a curiosidade, né? Todo mundo vai querer observar, agora tem que observar com segurança para que a sua saúde não seja prejudicada, né? É verdade, e nós agradecemos e vamos sim agendar com você algum porque é importante, né? Inclusive, é importante também que o próprio município ajude, né? Porque de fato é uma questão de saúde pública, porque afinal de contas, essa pessoa acaba vindo para o sistema de saúde, né? De uma forma, então é importante a prevenção de fato. E aí, como a gente costuma dizer, eu acho que a grande questão é que é indolor, né? A pessoa não sente que está realmente tendo a retina prejudicada por essa questão da exposição E do o sol. próximo eclipse irá acontecer daqui a quantos anos? 2045. Na nossa região, da mesma natureza. Da mesma 2045, vai demorar né? um pouquinho. Vai demorar um pouquinho, Se não me então. engano, vai ser total. Né? Ok, então. Obrigado, professor. Algo mais a acrescentar? Bom, nós que agradecemos mais uma vez o espaço e, assim, quero também deixar que o IFRN, como instituição, tem buscado perspectivas de aproximação com a sociedade, principalmente pelos projetos de extensão, né? E a licenciatura em Física, e aí eu faço um pouquinho essa divulgação também, né? Muita gente não sabe que no IFRN a gente tem um curso de formação de professores de Física, né? Então ele também acaba colaborando com essas questões nessa perspectiva de aproximação social. Tem ouvido com a gente? É isso mesmo, Geraldo? Bom dia. Bom dia, eu me chamo Geraldo. Por favor, eu queria que vocês dissessem o horário do eclipse. A gente está sabendo que é no dia 14, mas o horário, por favor, diga aí. Só para reforçar mais uma vez, né? Vai começar por volta das 15 horas e 30 minutos, né? 15h30 e assim o ápice é lá por volta de 16h40, 16h20, a gente deve estar no ápice. Agora, Geraldo, pelo amor de Deus, você observa com segurança, né? Isso, nada de olhar diretamente. Pode cegar, pode cegar? Pode causar dano permanente. Como exemplo, assim, para ter, a gente cita sempre essa questão de você olhar para uma luz intensa, fechar os olhos, e você fica com aquela luz, né? Porque a sua retina recebeu muita luz, e aí ela ficou marcada com a intensidade luminosa. Então,
Pode Não, a informação ela tem esse poder também de frustrar a expectativa, né? Mas Sim. é boa, por exemplo, Geraldinho Oliveira já estava preparado com o telefone celular dele, fazer as imagens, de fazer um vídeo, né? Ficou frustrado, mas é uma frustração positiva, né? Nós também vamos tentar na ilha fazer observações indiretas. Então nós vamos ter um link de transmissão, né? Então você vai poder assistir o link pelo celular, sem apontá-lo para o sol, mas você pode assistir pelo celular que a gente vai estar transmitindo. Né? E também a gente vai ter alguns outros métodos de observação indireta, que é projeção em parede, projeção no solo, em anteparo, né? Então vão ter outras possibilidades também para quem não. Mas, Geraldo, não olhe diretamente para o sol, tá certo? Porque você vai ter sua visão prejudicada. Que é Geraldo também, né? Geraldo e Geraldinho. Ok, então. Joel, se algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Agradecer mais uma vez o espaço, né? Eu achei interessante porque normalmente a gente não olha para o sol, né? Diariamente a gente não olha para o sol, não olha. É difícil. Mas chega o né? eclipse, todo mundo quer olhar pro sol. Então, Geraldinho, a gente não vai olhar de forma segura, né? E a gente tem que frisar muito isso aí com a população, tá? Então o encontro ele vai servir muito de informação para essas pessoas também, tá? Então quem tem um interesse, as inscrições elas são importantes porque libera a certificação automática, né? Mas de qualquer forma, se a pessoa que tiver o interesse de participar do evento e não estiver inscrito, pode aparecer lá nas palestras, nas mesas redondas, que você vai conseguir participar, tá? Ótimo, conversamos aqui no nosso programa com os professores Alcindo Souza, do IFRN, e o Joelson Bezerra, que é da escola... ETIJA, Escola em Tempo Integral, professor José Augusto, né? O antigo SEJA aqui na cidade de Caicó. A gente volta já com mais informações aqui no nosso